E no vídeo de hoje vamos falar sobre 3 elétricas que podem estar baratas segundo a fórmula do Décio Bazin. Que o setor elétrico deve ser a base da carteira de todo investidor com foco em dividendos, não temos nenhuma dúvida, pois se trata de um setor perene, um setor considerado previdenciário, e esse setor, famoso setor elétrico, concentra as maiores pagadoras de dividendos da bolsa. E não é à toa que ele é a base do nosso portfólio, uma carteira que não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. E a base da nossa carteira é o setor elétrico. Vamos analisar a nossa diversificação setorial, está em fundos imobiliários, porém não é o nosso foco. Vamos analisar ações. Notem que a nossa carteira hoje está 49,4% setor elétrico, 15,1% seguros e 23% setor financeiro, somente da classe de ações. E vamos analisar a nossa carteira como um todo. A carteira total hoje está dessa forma: 32% setor elétrico, 14,9% setor financeiro, 9,8% setor de seguros, e essa é a base da nossa carteira. Aproximadamente um pouquinho mais de 50% estão nesses 3 setores: elétrico, financeiro, seguros. 3 setores que possuem ótimas empresas e que pagam excelentes dividendos. Quando se fala do setor elétrico, estamos falando no geral, porém não podemos esquecer que podemos dividi-lo em 3 principais segmentos: geração de energia, muito conhecida por aquelas grandes hidrelétricas, e hoje vem ganhando cada vez mais espaço a parte de geração de energia eólica e também solar. Depois disso temos a transmissão de energia, que leva a energia em alta tensão até próximo às cidades. E depois disso temos a distribuição de energia, que são as elétricas que a gente tem o maior contato no nosso dia a dia, pois elas nos mandam todos os meses os boletos na nossa casa, e por isso é a elétrica que a gente tem o maior contato no dia a dia. E vamos falar de uma elétrica de cada segmento, começando pelo setor de distribuição de energia. E ela não é qualquer distribuidora de energia, ela é a maior concessão de distribuição do país em número de clientes, de energia distribuída e também quilômetros de linha. E ela não só atua na parte de distribuição de energia, isso vai ser muito comum nas elétricas da bolsa atuarem em outros segmentos, como a parte de transmissão, geração de energia, inclusive geração hídrica, solar e também eólica. E quando se fala em CEMIG, não podemos esquecer que ela é uma estatal, ou seja, possui um maior risco do que algumas elétricas privadas. Isso é notório nos seus resultados. Ela sofreu muito durante alguns períodos, não temos o que falar. O seu resultado mostra isso a partir de uma reestruturação que iniciou-se em 2017, 2018, a empresa voltou a dar grandes lucros e, consequentemente, pagar bons dividendos e fazer bonificações. Bombeiro, se tratando de estatal, você não tem medo? Sim, elas possuem um maior risco. E como a gente minimiza esses riscos? Com uma boa microlocação e também pagando barato pelo ativo. Essa é nossa maior proteção. E alguns destaques da CEMIG é que ela é a maior empresa integrada do setor de energia elétrica, passou por um grande turnaround, refletindo nos resultados. Esse termo turnaround é utilizado em empresas que passaram por grande reestruturação, ou seja, empresas que vinham com mau desempenho, inclusive algumas delas dando prejuízo. Essas empresas deram a volta por cima, voltaram a dar lucros e pagar bons dividendos, como é o caso da CEMIG. E isso fica evidente nos resultados da CEMIG, não temos o que discutir, inclusive ela mesma mostrou que passou por esse momento difícil e está dando a volta por cima e no momento atual apresentando bons resultados com uma excelente política de dividendos, com foco no cliente, competitividade e também eficiência. E essa diversificação gera uma carteira de negócios de baixo risco e a maior parte das receitas são protegidas pela inflação, ou seja, isso é um grande destaque. Ela no longo prazo consegue proteger o investidor da inflação, e isso a gente sente na pele, pois quem há 10 anos atrás, 5 anos atrás, paga o mesmo valor de energia elétrica, mostrando que precisamos montar uma boa carteira com foco no longo prazo que irá nos proteger da inflação. Hoje os seus resultados: EBITDA em 2021 veio um total de 3,5 bilhões da parte de geração e transmissão de energia, 3 bilhões da parte de distribuição e 1,5 bilhão de outros, e com uma política de dividendos excelente, um payout previsto de 50% no seu estatuto social, e o investidor que possui a CEMIG 4 na sua carteira, ação preferencial, já tem garantido no mínimo 50 centavos por ação preferencial, o que na cotação atual já gera um excelente dividend yield. E não é à toa
que a CEMIG está com um yield de 14,58%. Na cotação atual que eu gravo esse vídeo, a empresa já valorizou 20,87% nos últimos 12 meses. Se encontra com indicadores de valuation bem atrativos, como seu PL de 5,6 PL, nos indica que caso o lucro da empresa venha permanecer nos mesmos patamares atuais e ela venha distribuir 100% desse lucro em cerca de 5,6 anos, a gente teria 100% do nosso capital investido retornado através dos lucros da empresa. Segundo Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente, o ideal é que esse indicador seja menor do que 15. Ele pagava no máximo 15 vezes pelo lucro de uma empresa e hoje a CEMIG se encontra bem abaixo desse ideal e com um PVP de 1,09. Ele pagava no máximo 15 vezes pelo lucro de uma empresa e no máximo 1,5 vezes pelo patrimônio líquido, e a CEMIG se encontra bem abaixo desse ideal que consideramos, com indicadores de valuation bem atrativos, nos indicando que a empresa pode estar barata, analisando apenas múltiplos. E naqueles períodos que a empresa sofreu muito, notem a queda dos seus dividendos. A partir de 2018, com aquela reestruturação, os resultados começaram a aparecer de forma lenta e, consequentemente, conforme os resultados foram aparecendo, notem esse bom crescimento de dividend yield, e hoje a empresa se encontra bem acima do que consideramos o ideal, que é um dividend yield histórico acima de 6%. Se a gente considerar de 2013 até o momento atual, a sua média histórica é de 8,81%. Décio Bazin utilizava o mínimo de 6%, porém essa estratégia não pode ser engessada. Nada impede de você colocar um yield estimado de 7, 8, 9, 10%. E vai de acordo com as suas premissas. Vamos utilizar a CEMIG 4 e aqui lançamos a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos. Se a gente pegar o total que ela pagou em 2018, 19, 20, 21, 22, somar todos esses valores e dividir por 5, chegamos à média dos seus últimos 5 anos, que foi um total de 93 centavos por ação. E aqui lançamos o método Bazin, mínimo de 6%, e de acordo com essa fórmula chegamos a um preço teto de R$ 15,50. Hoje o ativo se encontra 31,7 abaixo desse preço teto, com uma excelente margem de segurança de 46,5% e com o yield projetado na cotação atual de 8,79%, considerando o yield estimado de 6% e a média de dividendos dos últimos 5 anos. E como eu disse, essa estratégia não precisa ser engessada. Vamos simular o preço teto com um mínimo de 7%. Lançamos a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos e o mínimo de 7%. Chegamos a um preço teto para garantir esse mínimo de 7%. De R$ 13,29, essa fórmula nos indica o preço máximo que a gente deve pagar para garantir no mínimo 7%, de acordo com a média dos últimos 5 anos, e essa fórmula não significa recomendação de compra ou venda. Se a gente utilizar mínimo de 8 e 10%, será que o ativo se encontra com margem de segurança? Com 8, sim. Preço teto 11,63 e mínimo de 10%, aí o preço teto seria 9,30. E a próxima empresa será a Copel. Assim como a CEMIG, ela atua na parte de geração, comercialização, distribuição e também transmissão de energia. Muita gente acredita que a Copel só está presente no estado do Paraná, e é aí que você se engana. Ela tem operações em diversos estados do país. E a Copel é uma empresa muito antiga de bolsa de valores. Ela está presente há 28 anos na B3 e há 25 anos ela é listada na Bolsa de Valores de Nova York. Inclusive, é a primeira empresa brasileira do setor elétrico a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York. Uma empresa que vem apresentando resultados sólidos, um EBITDA crescente se a gente considerar de 2017 a 2022, uma empresa que passou por uma grande reestruturação, garantiu tag along de 100% na ação ON, PN e ação Unity. E esses resultados crescentes, com uma alavancagem bem tranquila que vem apresentando uma queda de 2017 até o momento, hoje está considerando 2022 com uma dívida líquida EBITDA de 1,9, e recentemente a política de dividendos da Copel foi remodelada e ficou uma excelente política. A empresa terá a capacidade de pagar bons dividendos no momento atual e também de continuar investindo para crescimento e assim no futuro tendo condições de apresentar dividendos crescentes. Uma das coisas que irá nos garantir dividendo no futuro são os investimentos que a empresa está fazendo hoje para a gente colher os frutos no futuro. E um grande destaque é o aumento na frequência de distribuição, que passou de 1
para no mínimo 2 eventos de pagamentos ao ano. E isso é importantíssimo e essa política vai de acordo com a sua alavancagem, permitindo que a empresa possa continuar crescendo, pois esses dividendos será pago de acordo com o fluxo de caixa disponível, FCD, que é o caixa gerado pelas atividades operacionais menos CAPEX, que são os investimentos. E de acordo com essa alavancagem, dívida líquida EBITDA, se ela estiver abaixo de 1,5, a empresa irá distribuir 65% do seu lucro líquido limitado ao FCD. Se a sua dívida líquida EBITDA estiver entre 1,5 e 2,7, que é o que ela se encontra no momento atual, ela irá distribuir 50% do seu lucro líquido, e se a sua dívida líquida EBITDA estiver acima de 2,7, ela irá distribuir 25% do seu lucro líquido aos seus acionistas. Hoje a ação Final 3 está sendo cotada a R$ 6,15 nos últimos 12 meses. Ela apresentou uma queda de 4,68 e se encontra com um PL de 19,04. Muita gente vai falar, bombeiro, esse PL não está muito esticado? O ideal é que ele seja menor do que 15? Sim, esse é o ideal. Porém, temos que analisar o filme e não somente a foto. Esse PL foi impactado por não recorrentes. Então, no quesito indicadores de valuation, PL pode ficar tranquilo, pois aqui tem não recorrentes. E hoje ela se encontra com um PVP de 0,8 e com um belíssimo dividend yield de 13,09. E agora vamos fazer o preço teto da CPLE3, pegando a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos, e foi um total de 53 centavos por ação, arredondando, lançando o mínimo de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 8,78, ela se encontra 29,87 abaixo do preço teto e com uma margem de segurança de 42,59% e um yield projetado de 8,56%. Já falamos de CEMIG e Copel, as duas elétricas possuem geração, transmissão e distribuição de energia no seu portfólio. Já a Taesa, que vamos falar da parte de transmissão, ela é uma transmissora pura, ou seja, só atua na parte de transmissão de energia, atualmente com 41 concessões, todas de longo prazo, presente em 18 estados e no Distrito Federal. Atualmente, ela possui 14,1 mil quilômetros de linha de transmissão, sendo 12,5 mil quilômetros em operação e 1,6 mil quilômetros em construção. E não se esqueça que tivemos o último leilão de transmissão no mês de dezembro. A Taesa arrematou 2 lotes de linha de transmissão. Essas concessões irão aumentar e não se esqueça que em 2023 teremos os maiores leilões de transmissão das últimas 2 décadas. E hoje a ação Final 11 se encontra a R$ 36,50, uma valorização de 2,98 nos últimos 12 meses, com um PL de 6,72 e um PVP de 1,79. Ela está acima do ideal que consideramos, 1,5? Sim, está. Porém, analisando todo o histórico de PVP da Taesa, a gente sempre nota que ela fica nessa média. Ou seja, se você esperar abaixo desse ideal, 1,5 vezes, talvez nos últimos 10 anos teria pequenas janelas para entrar na Taesa, e por isso temos que analisar o filme e não somente a foto, como eu citei. E fica evidente que a Taesa é uma vaca leiteira. Se a gente considerar de 2013 até o momento, a sua média histórica está acima de 2 dígitos, basicamente 11,73%, mostrando que é uma empresa que tem no seu DNA pagar bons dividendos. A Taesa pagou nos últimos 5 anos uma média de R$ 3,44 por ação. Preço teto pelo método Bazin é o mínimo de 6%. Chegamos a um preço teto de R$ 57,33, com uma margem de segurança de 56,73%. Atualmente, eu uso na Taesa não o mínimo de 6%, e sim o mínimo de 8%. Como eu disse, essa estratégia não precisa ser engessada. R$ 3,44. Esse é o meu yield estimado na Taesa. 8%, chegou a um preço teto de R$ 43,00, 14,9 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 17,5, com o yield projetado na cotação atual de 9,4, ou seja, uma excelente margem de segurança. Se você possui alguma dessas 3 elétricas na sua carteira, deixa aqui nos comentários. O setor elétrico, como vocês puderam acompanhar, possui ótimas empresas que pagam bons dividendos e que podem estar a um bom preço, de acordo com os seus critérios. Se você utiliza preço teto pelo mínimo de 6%, 7%, 8%, 10%, ou se você analisa somente múltiplos. São empresas que estão com um ótimo PL, um ótimo PVP e com uma boa margem de segurança de acordo com o método Bazin. Deixe aqui nos comentários se você possui
ou não o setor elétrico na sua carteira e quantas empresas desse segmento você tem no seu portfólio. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!